Boa noite, pessoal. Estamos hoje iniciando mais um estudo da ABRAP, dos livros da Joana de Ângeles. Hoje, iniciando mais um livro, né? A gente começa um livro hoje, a gente deve passar todo esse semestre estudando ele, inclusive, e o início do ano que vem. O livro é Desperte e Seja Feliz, né? Mas antes de começar, a Edna vai fazer uma leitura de um texto de abertura. Seja bem-vinda, Edna. Boa noite a todos presentes, o que nós vamos nos ver depois, né? Eu vou falar ao capítulo 12 da Agenda Cristã, pelo Espírito André Luiz, o médium Francisco Cândido Xavier. Ajude sempre. Diante da noite, não acuse as trevas. Aprenda a fazer lume. Em vão condenará você o pântano. Ajude-o a purificar-se. No caminho pedregoso, não atire calhaus nos outros. Transforme os calhaus em obras úteis. Não amaldiçoe o vozerio alheio. Ensine alguma lição proveitosa com o silêncio. Não adote a incerteza perante as situações difíceis. Enfrente-as com a consciência limpa. Debalde censurará você o espinheiro. Remova-o com bondade. Não critique o terreno safro. Ao invés disso, dê-lhe adubo. Não pronuncie más palavras contra o deserto. Auxilie a cavar um poço sob areia escaldante. Não é vantagem desaprovar onde todos desaprovaram. Ampare o seu irmão com a boa palavra. É sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que o Cristo espera de nós, outros, é a descoberta e o cultivo do bem, para que o divino amor seja glorificado. Muito interessante que a Denise vai falar hoje do homem Jesus, né? Então a gente vai entender por que Jesus, né? Quem é esse homem Jesus, né? Por que que Jesus, então, pede aqui, ó, é sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que o Cristo espera de nós, outros, é a descoberta e o cultivo do bem para que o divino amor seja glorificado. Então, Joana de Ângeles vai trazer, né, quem é Jesus, né? Quem é Jesus? Para falar, para passar para nós essas lições aqui que o André Luiz trouxe. Muito bem, obrigada, Edna. Denilce, fique à Sim, vontade para apresentar o capítulo tá de bom, hoje. obrigada. Então, também boa noite a todos, né? Para mim, assim, sempre uma imensa alegria poder explanar um conteúdo de Joana, né? Quem começa a estudar Joana não para mais. São temas, assim, muito agradáveis e que nos chama, né, a esse estudo mesmo. Cada vez mais a gente quer aprender e continuar. É uma série longa, né, mas que é de muito proveito e é, assim, para mim, é maravilhosa. Tem me ajudado muito desde que eu comecei a estudar Joana. Sempre tive a curiosidade, mas como a maioria das pessoas falam, Joana de Ângeles é muito difícil, existe um certo medo, assim, né, de acessar o conteúdo de Joana, mas depois eu fui buscando, fui procurando, me encontrei com a BRAP e aqui estou. Sou muito grata pelo convite também, por estar aqui. Então, vamos lá. Como a Maria já falou, né, nós vamos iniciar hoje o livro Desperte e Seja Feliz. Esse livro, ela traz já na introdução o despertar para a felicidade através de três questões de desafios. Quem tem o livro, que pôde ler já a introdução, ela traz lá que são desafios, três não, 30 questões desafios, que não são nada mais, nada menos que os capítulos que ela apresenta aqui. E que esses desafios, eles nos são apresentados no cotidiano, né, ao longo da nossa jornada. Então, ela vai trazendo aí questões que nós precisamos aprender a lidar e também
muito orientativas no sentido do nosso autoconhecimento, né? Então, hoje o capítulo 1 é o homem Jesus. Pode passar, Maria. Em cada capítulo desse livro, a Joana traz uma pequena introdução do tema, tá? Que vai ser trabalhado naquele momento ali. Então, eu trouxe aqui para vocês a introdução desse capítulo. No processo da evolução, cada espírito desenvolve etapa a etapa determinados valores que lhes são inatos. Em uma oportunidade, aprimora a inteligência. No outro, o sentimento. Mais adiante, a aptidão artística, buscando a perfeição que sintetiza a aquisição de todos os bens intelecto-morais. Afligindo-se, não poucas vezes, por constatar as dificuldades que defronta impedi-lo o avanço, estaciona, desanima ou rebela-se. A jornada é atraente e a conquista das vitórias dá-se mediante o investimento dos melhores esforços, do interesse e do empenho para consegui-las. Toda aquisição é resultado de afanoso trabalho. A plenitude por si mesmo é patamar superior, que para ser conquistada depende das realizações felizes nas faixas precedentes. Assim, buscando a harmonia, propõe-te o desafio de prosseguir seguindo Jesus, o modelo ideal da humanidade, que te guarda gentil. Então, aqui ela já apresenta, ó, o primeiro desafio, né? Então, o primeiro desafio aqui, ela já nos propõe como despertar o conhecimento, né? E a proximidade do homem Jesus. Ela vem nos alertando do quanto, né, que nós estamos aí limitados ao que ou quem é Jesus, né? De forma geral, nós desconhecemos quem é realmente Jesus. E o que sabemos é que ele se fez pequeno para que pudéssemos entender a mensagem que ele traz, né? Para o amor, para o bem, e os seus ensinamentos de forma geral. Então, ela vem trazendo já na introdução aí um chamado, né, para esse nosso, para que a gente tenha mais esse aprofundamento de quem é Jesus em nossa vida, o que ele representou, o que ele representa para nós, né? Pode passar, Maria. Denilson, peraí, Denilson. Sim, pode voltar. Quando eu li essa parte aqui, em uma oportunidade aprimora a inteligência, né? Uhum. Outro sentimento, mais adiante aptidão artística. Essa mais adiante aptidão artística, no meu caso, vai ser em outras encarnações, porque realmente, Ela não realmente disse que é tudo na aptidão, mesma encarnação, né? aptidão artística vai ser em outras encarnações, viu? Realmente. Nesse parágrafo, ela deixa a gente um pouquinho mais aliviado, né? Porque às vezes a gente se cobra muito, né? Em se melhorar em todos os sentidos. Então, às vezes, em uma parte, a gente ainda está capengando, né? É, Mas cada um está seguindo o seu processo, né? E o seu ritmo sim. individual. Aí, eu acho que assim, aí também a gente pode fazer, ampliar esse conhecimento de que assim, cada encarnação a gente vem com um objetivo, né? Nessa eu vou Uhum. trabalhar tal aptidão. E aí vem naquela família, com aqueles desafios, né? Para desenvolver aquilo, né? E eu acho que essa é uma verdade, assim, boa da gente conhecer. E às vezes, realmente, outras, às vezes a gente até já desenvolveu, Edna, é possível até que você já tenha desenvolvido essas aptidões, mas nessa agora você veio para focar em outra coisa, né? E não na Pode parte, ser, né? para Não não ficar significa muito que a triste, gente né, não Maria? tenha isso também desenvolvido, né? Talvez você deixou É, quietinho lá no canto, falou, "Ah, dessa vez eu não vou lidar com isso, eu vou para outra área, né? Eu devo ter deixado muito bem arquivado isso aí, viu? É, Porque a aptidão é bem fraquinha. é,
Então, mas E vamos ela lá. também fala, Mas se a gente imaginar que, por exemplo, como uma criança, que normalmente é muito mais livre, artisticamente, e depois se transforma racional, né? Pode ser que a gente tenha essa coisa guardadinha lá também, né? É, pode Por que ser. não, né? Vamos lá, é posso verdade, passar? pode. Então, aqui ela inicia o conteúdo em si, né, do capítulo. No atual estágio da psicologia profunda, um estudo da personalidade de Jesus não se torna conclusivo, por ausência de agudeza, recursos técnicos e profundidade de entendimento da sua respeitável doutrina, que vem abrindo expressivos espaços em torno da compreensão da criatura humana integral. Então, é algo bem complexo, né? Não se encontram relatos históricos, dados precisos, porém informações, algumas delas fragmentárias. De todo o acervo, no entanto, depreende-se haver sido ele incomum. Isso a gente vê bastante em várias obras, né? Essa citação. Jesus, portanto, ele não é um ser limitado, né? É sim um ser que transcende a nossa categoria de entendimento. Então, assim, por isso que às vezes nessas pesquisas e todo esse histórico que existe, ainda tem uma certa limitação e não é nada muito entendido, né, de forma geral, pela teoria. Então, assim, por ele ser esse ser magnânimo, né, esse ser que transcendeu todas essas questões emocionais e de desafios mesmo que ele passou para nos ensinar. Porque o conhecimento que temos, inclusive na área da ciência, né, é o conhecimento da criatura terráquea, né? E Jesus não Exatamente. era terráqueo, né? Ele É, que construiu a Terra, então ele é sim, incomum mesmo, né? Então ele não vai caber dentro das caixinhas aqui das coisas exatamente. terráqueas, né? É. E isso ela vai falando também um pouco mais à Aham. frente aí dessa questão dessa conceituação, né? Mais alguém quer falar? Senão podemos passar. Aí aqui ela traz, ó, a sua energia expressava-se com brandura, sua bondade manifestava-se sem pieguismo, sua coragem exteriorizava-se como valor moral que nada temia. Seu amor abrangia todos os seres, sem deixar-se arrastar pelos sentimentalismos banais e desequilibrados. Sua sabedoria irradiava-se sem constranger os ignorantes. Sua gentileza cativava, me perdi aqui, cativava, sem deixar distúrbios na emoção do próximo. Era severo, não brutal, afável, não conivente, nobre, não orgulhoso, humilde, não verbal. Aqui então Joana nos mostra que na sua personalidade, na personalidade de Jesus, preponderava a energia com brandura, né? Ele era enérgico, ele falava quando ele precisava, mas de forma branda. Era uma bondade com bondade e firmeza, né? Igual ela coloca lá. Era uma coragem, diante da coragem e moralidade, né? Sempre ali pesando, equilibrando essas, essas questões de como acessar o próximo, como falar com o próximo, né? E ambos, todas essas questões que ele usava, todas as formas que ele usava, sempre em perfeita harmonia. Eu fico imaginando quando a gente assiste alguma série, né, ou algum filme que retrata Jesus, eu fico imaginando como seria essa energia dele, né? Quem conviveu lá nesse momento, como era estar com Jesus em uma pregação, em uma orientação dele, né?
de uma forma, eu imagino assim, que de uma forma tão sutil e harmoniosa, ele ia passando essas mensagens, né, que ninguém, como ela mesma fala, e a gente sabe das fontes que trazem isso, ele era tranquilo, né, era puro amor. Então, essa era as características, né, da personalidade dele. Ô, Querem acrescentar? Denilson, eu gostaria de falar sobre a imagem que você colocou. O Ah, sim. professor, o professor Severino Celestino, estudioso, né, do cristianismo, do judaísmo, né, ele é espírita, mas já foi católico, quase padre, né? Então ele entende muito da Bíblia, entende várias línguas, daquelas primitivas. Eu até sugiro, para quem gosta desse assunto de Bíblia, né, eu sugiro Uhum, até assistir as lives dele, vale a pena. Ele diz, tá, que o Jesus sem esse manto, esse lenço na cabeça, é o Jesus ocidental. Tiraram o manto, uhum, porque Jesus era judeu. Então, a foto mais que caracteriza mais Jesus mesmo é essa que tem, que você colocou aqui, que ele tem esse lenço, eu não sei o nome, uhum. eu vou falar lenço na cabeça Tipo um Sharp, né? porque os judeus eles usavam, sabe? Era Uhum. hábito do povo e Jesus era judeu, né? Então ele diz Era isso aí, sabe? cultural, né? É que ele Uhum. quando escolhe figuras para a apresentação dele, ele sempre coloca Jesus assim, sabe? Hum, interessante, eu não assisti ainda É, é esses bem vídeos dele. interessante. Que linda essa imagem. É linda Linda. É mesmo. linda, é assim, tá ali junto com todos, né? Assim, Uhum. sem superioridade, É a proximidade, né, com o povo. proximidade, né? Imagina você Uhum. sentado ali em volta disso, né? Sim, Quem teve esse privilégio, né? É, Mas olha, eu gostei também dessas características que ela coloca, né? Que assim, que já nos dá o guia, né? Como é. ser severo sem ser brutal, como ser afável sem ser conivente, como ser nobre sem ser orgulhoso, né? Como ser Uhum. humilde sem precisar expressar essa humildade, ser simplesmente, né? Já é o guia, né, para gente, como deveríamos ser, né? É é. verdade. Alguém quer comentar alguma coisa? Essa... Me ouvem bem? Sim, Sim. Sim. boa Ah, noite, né, Murilo? Você chegou depois. Aqui falamos boa noite. essa fala que a Denilce trouxe, né? E agora aí as perguntas, né? Isso traz um encontro profundo dentro de nós seres humanos, né? Porque realmente todas as vezes que eu me via à frente de uma reunião onde era me dado naquele momento a oportunidade, né, de coordenar, eu me perguntava como seria se Jesus estivesse aqui. Reuniões de trabalho espírita. Uhum. Então eu me perguntava como seria uma reunião com Jesus, né? E hoje a gente está compartilhando isso através de Denilson, Joana, né? E de todos nós aqui. Como seria uma reunião com Jesus, né? Isso fala muito alto, fala muito fundo aqui. Interessante. A gente deve sempre lembrar disso, né, Murilo? Em todo ambiente social, né? É aí que, né, entra essa situação. Como seria, né, caminhar com o Espírito de Jesus a nos lembrar a É, sutileza, a sensibilidade, o acolher sem ser conivente, né? Nesse mundo de uhum, tantas falcatruas, né? De uhum, corrupção, tanta corrupção é, nossa, individual e coletiva, né? é. Muito bom. Eu já fiz alguns exercícios assim de estar muito em dúvida de alguma coisa, alguma dificuldade grande assim.
fazer essa pergunta. Se fosse Jesus que estivesse aqui agora com esse trânsito, com esse desafio, com esse negócio, como ele agiria nessa situação? Nossa, é muito legal, porque aí vem a forma correta de você agir. Quando você faz a pergunta, assim, eu acho que a gente tem que fazer mais isso. Eu estou com uma É, Uhum, dificuldade, eu estou com uma situação, como que Jesus agiria, né? Porque se ele é o modelo, né, a gente tem que estar sempre perguntando isso. Eu acho que eu até parei já de perguntar muito. Eu acho que a gente tem que exercitar isso, né? hum, Em toda situação, como ele faria? Como que seria essa conduta dele, né? Aí, aí vem para a gente a resposta e a melhor situação para aquela situação, e aí super dá certo, né? Você resolve as coisas de uma outra forma, por um outro paradigma, tá? Às vezes que eu fiz isso, a forma como vem a solução para as coisas é muito, muito maravilhosa, muito superior ao que a gente racionalmente conseguiria, né? uhum, uhum. Às vezes E a o gente, mais importante, né, Maria, é nesse momento ter essa consciência, é, lembrar de fazer esse exercício, porque eu acho que nós estamos, às vezes, tão afoitos no dia a dia, tão limitados a orientação. Isso é importante, é um exercício, igual você falou. Podemos passar? vamos lá. Jesus transcende, desse modo, os estágios do processo de evolução na Terra, porquanto ele já era o construtor do planeta, quando sequer a vida nele se apresentara. Aí, Joana fala um pouquinho aqui de Freud e Jung, né? Sobre os conceitos que são, tanto de um quanto de outro, ainda são insuficientes para penetrar na essência da causalidade do ser, na sua realidade espiritual, precedentes às manifestações do plano físico e terrestre. Então, até agora ela veio trazendo essa conceituação de modo geral, e aí aqui ela fala que tanto os conceitos de Freud e Jung, que nós vamos ver daqui a pouquinho, ainda são insuficientes, porque um fala um pouco mais pela razão, o outro fala mais pela emoção ali, intuição, né? E que mesmo eles tentando fazer essa conceituação ainda é insuficiente, porque é tão maior, tão magnânimo, né? E nós somos ainda tão limitados, né? Mas, mas isso é uma característica também nossa, né? Quiserem falar alguma coisa, senão podemos passar. Gostei bastante dessa imagem. Aí, aqui ela já vem trazendo, ó, o homem de Nazaré transcende as dimensões da análise convencional, pelo menos nos termos do pensamento que deriva das belas, mas não concluídas, por enquanto, contribuições freudianas, né? Ele é mais rústico ali, né? Mais primitivo. Examinada a criatura apenas do ponto de vista da libido, as raízes da observação encontram-se fixadas nas heranças animais, nos impulsos reprodutores, perdendo-se no primitivismo. Então, na visão freudiana, é mais esse ser mais primitivo, né? Voltado mais aí para libido, para essa conceituação mais assim rústica, digamos. Não sei se eu poderia usar esse termo. Na verdade, Hum. Denilson, ela tá, esse primitivo é por conta da Joana, né? Porque a teoria Uhum. do Freud, ele vai mais para o lado da libido, né? Ele não vai caracterizar como primitivo, né? Ele vai Sim, caracterizar o ser humano, né? Ela que coloca essa denominação, essa interpretação, né? Que é. está certo, né? Do primitivismo, que é do ser humano, né? Do terráqueo. Sim, de todos nós, né?
Mais alguma contribuição? Se não, podemos seguir. Teu som está fechado, Maria. Ah, oi. Não, eu falei da imagem, né? Tá muito, muito linda essa imagem. Uhum. Sim, De uma pessoa, homem ali, né? Trabalhando, fazendo um trabalho braçal, né? Como qualquer um outro. Posso passar? sim. E aí ela continua aqui. Limitar Jesus, né? Limitá-lo nas estreitas linhas psicológicas do ânima, como do ânimos, ou simultaneamente, seria cingi-lo a limites do entendimento analítico em forma definitiva aprisionadora, né? Ou seja, ele é muito mais que isso. Numa visão da psicanálise perfunctória, poder-se-ia situá-lo como sendo uma síntese de ambas as polaridades em harmonia emocional, resultando em equilíbrio fisiológico, retratando no homem que se superou, tornando-se modelo e guia para a humanidade. Aqui, então, Joana nos mostra que Jesus apresenta as polaridades ânima e ânimos em perfeita sintonia, em total equilíbrio, né? Por isso que seria limitá-lo muito, colocando ele nas, como ela disse lá no início, nas estreitas linhas psicológicas. Ele é muito mais, né, que isso, porque ele já tem essas duas polaridades bem trabalhadas, ou bem em equilíbrio mesmo, né, em sintonia. Algo Vamos que falar. nós, a cada momento, a cada encarnação, estamos ainda precisando trabalhar, né? Pode falar, Edna. Vamos deixar mais ou menos assim didático, né? A ânima é a energia constante no homem, né? Energia feminina, vamos dizer assim, né? Sim, Constante no homem, né? E o ânimos é a energia masculina constante na mulher. Então a Jona está dizendo que ele tem as duas, ele tem as duas sim, muito bem desenvolvidas e resolvidas, né? Integradas. sim, exatamente. Eu tenho uma E aqui, observação, pode Pode falar. falar. não que se compare, mas quando a gente vai observar alguns grandes facilitadores do conhecimento da nossa doutrina e de outras tantas filosofias ou vertentes de religião e espiritualidade, quão maior o equilíbrio entre essas duas energias, o feminino e o masculino, mais coerente é a mensagem, né? Acho que a gente observa isso no Chico, a gente observa isso no Divaldo. Não que eles de fato tenham atingido, né, essa magnitude de Jesus, mas existe uma Uhum. coerência na mensagem transmitida, quão maior é esse equilíbrio entre as polaridades. Exato, exato. É, verdade. E aqui essa imagem que eu usei é realmente esse homem equilibrado, né? Uhum. Ali em conexão com o alto. Também gostei muito. Uhum. Conexão consigo mesmo, né? Com Consigo Deus mesmo. interno, né? Eu acho assim, né? É, Essa coisa do Deus interno. Eu comigo, no meu, e é o que ele nos propõe, né? Essa é. busca interna. É aqui ela continua, então. As fontes disponíveis para a coleta de dados e análise profunda são as narrações evangélicas insuficientes, pelo referir-se aos seus ditos e ações mediante linguagem especial, às vezes vitimada por interpolações, deturpações, enxertos perniciosos que lhe descaracterizam a exatidão. Olha que é Joana falando isso, né? Uhum. Não fui eu que digitei, não, não é grifo meu, é o conteúdo dela. Então, ela já vem nos alertando que muito que se tem a respeito de Jesus foi alterado, Isso. né?
Nele coexistem as naturezas psicológicas, aquela, então repete, ânima e ânimos em perfeita sintonia. No Sermão da Montanha, por exemplo, né, a sua natureza ânima consolou e espraiou esperança. No Gólgota, sua expressão ânimos alcançou o máximo, após as rudes e profundas experiências daquelas horas que se iniciaram na solidão do horto e se prolongaram até o momento da morte. E aqui essa imagem eu achei que simbolizou muito isso que ela trouxe ali, né? Que ele foi buscar na solidão do horto, né? Sim. Isso, todo esse momento que ele estava precisando. E ele sempre se afastava quando ele sentia necessidade, né? Então, ali, essa imagem ficou, assim, muito própria, eu achei, para esse parágrafo. Uhum. Esse momento de meditação ali, de concentração, né? E lindo o Então, azul, né? O azul da imagem ficou muito bonito. sim, também. E essa solidão, entre aspas, né? Esse encontro que ele foi buscar. Esse momento de se afastar, de se retirar para esse encontro mais profundo, né? Que era o que realmente ele estava lá buscando. Imagina a Ai, bati. solidão dessa pessoa, porque imagina você ser um ser único, no meio de tantas pessoas diferentes e, né, de uma certa forma menos desenvolvidas que ele, Primitivas. né, menos mais primitivas, né? Ele deveria ter realmente uma solitude, né? Uhum. Hum. Mas como ele tinha essa integração, né? Deveria estar tranquilo, mas assim, eles realmente também precisavam dessa quietude, né, dele com ele, que era onde ele se encontrava nessa instância superior que ele era, né? Porque lá fora era muito mais primitivo. É. E nesses momentos, eu acho assim que exemplifica muito a fala de guia e modelo, né? Que nos momentos de conflito, ó, ele mostra como ele fazia. Que é Uhum. aquilo que você falou agora há pouco, né? Que às vezes no momento de conflito, o que que a gente faz? A gente às vezes não lembra de pedir, de se afastar um pouco, de se recolher, de tentar encontrar a solução, né? Como ele fazia. Uhum. Ele era o modelo de como a gente encontrar esse caminho para os conflitos que acontecem no dia a dia. E encontrar esse caminho dentro da gente, né? Porque às vezes a gente, É, até para orar, a gente ora pedindo para alguma coisa lá fora, né? uhum. Não, é aqui dentro, né? É A sentimento. nossa solução, o nosso Deus, a nossa tá aqui dentro, né? E a gente vai só encontrar nessa solitude aí, né? Sim. Mais alguém aí? Querem falar mais alguma coisa? Colocar alguma observação? Pode passar. Então, Joana continua aqui. Faltam, portanto, parâmetros, paradigmas para penetrar o pensamento de Jesus e entender-lhe a vida, rica e enriquecedora, complexa e desafiadora. De uma forma geral, talvez mais simples, quiçá profunda, a psicologia poderá mergulhar no seu pensamento para entendê-lo através das suas próprias palavras, caso logre compreendê-las. Eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o bom pastor. Somente indo até ele e deixando-se penetrar pela sua realidade, poderá a psicologia profunda entendê-lo sem o definir, estudá-lo sem o limitar. Jesus, portanto, ele nos passou
ele nos passou, não, ele não passou todos esses momentos, todas essas experiências friamente, por nada. Todas as situações que ele vivenciou para nos ensinar, ele vivenciou de forma inteira, intensa, né? E esse é um convite a nós também, a nós outros, que possamos vivenciar cada situação que a gente tem em nossa jornada de crescimento, que ela seja vivida de forma intensa, né? Que a gente aprenda com essas situações, com esses conflitos, com esses desafios, e sempre pensando como você sempre diz aí, né, Maria, como Jesus viveria essa situação. Ele não passou por esses momentos superficialmente. Não, ele vivenciou, ele sentiu para nos ensinar, né? O que eu achei interessante aqui e me fez lembrar da primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Diz aqui, ó, entendê-lo sem o definir, Uhum. né? Que é Deus, né? Também É, não tem definição, né? Então, assim, é, Joana traz aqui uma semelhança, né, com a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Ela tá sugerindo isso, né, para entender Jesus sem defini-lo, sem uhum. definir, estudá-lo sem o limitar. Sem Achei achar muito, que encaixotar dentro de alguma coisa, né? dentro de alguma Dentro daquele coisa. conhecimento ali, né? Isso aqui é muito profundo, aqui, ó, peraí, poderá mergulhar, talvez, né, quiçá, né, a psicologia poderá Sim, mergulhar no seu pensamento para entendê-lo através de suas próprias palavras, caso, né, logre compreendê-las. E quais sim. são essas palavras, né? Eu sou o pão da vida, eu Uhum. sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o bom pastor. Então, será que um dia, né, a ciência da psicologia vai compreender o que essas palavras querem dizer, O né? peso, né, das palavras, É, a responsabilidade aí. E eu acho assim, por exemplo, quando a gente pega essas frases assim, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o caminho, entender não que ele está dizendo não assim que para eu ir eu tenho que passar por ele, não. É Uhum. aquilo que eu sou é o que você precisa, né? É o exemplo, é o fazer, não que ele está lá, né? É, porque senão a gente começa a entender como se tivesse uma pessoa superior, né, dizendo, eu sou pastor e vocês são as ovelhas e vocês têm que, tudo É, tem que passar por mim, né? Que é a nossa sim. tendência de entender o poder, né? A gente tem um pouco a tendência, né, nós humanos, de tudo colocar numa escala hierárquica de poder. É como se ele, então ele tem o poder de dizer qual é a porta, poder usar o caminho, não, né? E não é, eu entendo que não é nesse sentido. Ele está dizendo, isso que eu sou, né? Isso que eu sou é a porta. Isto que eu sou é o caminho. Uhum. Então, a partir do Exato. momento que você se tornar algo assim, ou seja, se você fizer como eu e se tornar alguém nesse sentido, você tem a porta. Para a gente não entender que ele está dizendo que a gente tem que, igual algumas igrejas dizem, né? Para chegar até Deus você tem que passar pela igreja, né? É, Sim, é muito sim. comum essa interpretação, né? Para chegar até Deus você tem que passar pelo padre, pelo pastor, né? Não, Uhum. eu acho que Jesus não falaria isso, né? Eu entendo nesse sentido. sim, Não sei se para vocês ficou claro o meu entendimento. Sim, sim. E aí, então, essa imagem achei muito propícia aqui, porque é Jesus nos convidando, né, a ter essa tomada de atitude. Uhum. A Ai, a ser ser, como ele, é, né? a ser como ele. Buscar ser como ele.
É. Aí você vai achar a porta, você vai achar a sua porta, o seu caminho, né? Não o caminho dele, mas o Uhum. seu caminho, a sua porta, o seu pão da vida, né? A partir do momento, né? Exatamente. Você vai achar esse lugar que é o seu. É. Ele traz só Isso. o modelo, né? É assim que precisa ser. Seja como eu, né? Aí eu sou o modelo. Mais alguém? Alguém quer falar um pouco sobre isso? Que isso aí é um Ou, entendimento. ou quer contestar a nossa ideia, de repente tem uma outra Alguém não ideia concorda com o que a gente está falando, diferente. fiquem à É, vontade. nós já estamos terminando esse conteúdo. Eu estava Uhum. pensando Estamos aqui, quase finalizando já. Murilo vai falar. eu sou o pão da vida, né? Todos os dias, esses dias, esse último mês, né? Eu e um outro colega, e aí eu tenho pensado bastante nisso, né? Você nutre o seu corpo todos os dias? Sim. Você nutre a sua alma todos os dias? Você nutre o seu espírito todos os dias? Né? Então, assim, nas relações, né? Nas relações com a esposa, com a filha, com o filho. Jesus é a porta que você utiliza ou você utiliza outra, né? Que caminho você tem seguido? O Uhum. materialismo ou o caminho do meio? Porque a gente ainda não está conseguindo, né? A gente não consegue, como ela diz, nem conceber quem é Jesus, né? E todas as vezes que a gente percebe, quando Jesus falava, de uma certa forma, tudo que era corruptível se exacerbava contra ele. Então, todo o poder material, humano, né? Ele não conseguia. A luz se fazia presente de uma forma que a gente não conseguia apagar, nem com a força, nem com a arrogância, nem com o orgulho, a gente não conseguia apagar. E não conseguiu apagar. Eu sou o bom pastor. Eu me lembro de um amigo que ele contava que ele é da evangélica, né? Então, diz que tinha um costume que quando o carneirinho ele é muito levado, ele é muito rebelde, não aceita ir com as outras ovelhas, o pastor sabiamente quebrava, isso no contexto do livro, tá? Ele quebrava a perninha daquele carneiro e carregava aquele carneiro no colo, e quando ele sarava, ele colocava no chão, e aquele carneiro acompanhava o pastor. Será que eu sou uma boa ovelha? Não uma ovelha no sentido de me anular, não. No sentido de que eu sigo os ensinamentos. Se eu sou cristão, eu sigo o Cristo. Você está seguindo o Cristo através do seu comportamento, do seu pensamento, do seu sentir. Somente indo até Ele. Nós estamos indo até Ele, ou seja, a gente ainda. Isso me leva à questão da fé raciocinada que Allan Kardec traz, né? Se você está É, raciocinando, né? Se você está raciocinando e se você está se deixando penetrar pela sua realidade, a realidade do Cristo, os teus hábitos estão mudando, né? Isso é muito profundo, é aquela história que a Joana traz da psicologia perfunctória, superficial, e da psicologia profunda, né? Que se a gente é, mergulhar na psicologia profunda, a gente vai aceitar o alimento, a gente vai aceitar Jesus como o pão espiritual. Mas o orgulho,
às vezes não deixa, né? Ele fecha as portas para a gente. O nosso orgulho, né? Não é do outro, é o nosso que fecha as portas. E aí, como entendeu? Você falou que já está caminhando para o final, eu falei, eu ia ficar quietinho com tudo isso aqui para mim, sabe? Mas aí você falou, é bom, vou Mas compartilhar um é para pouco. falar mesmo. Ótima contribuição. Ah, mas eu sou inseguro, então eu fico com medo de falar. Mais alguém quer falar? Acho que a Marina entrou, né? Deixa eu ver. Marina. Marina entrou também. Marina, se quiserem falar alguma coisa, ou posso passar o slide? Boa noite, meus amigos. Boa Boa noite. noite, Marina. Bom revê-los novamente. Já estava com saudade. Nós também. Bom, É muito linda essa forma rica, né, que a Joana nos traz, nos apresenta Jesus, né? Que eu, pelo menos, né, não tinha essas ideias, né, há uns anos atrás, antes de eu que eu fui começar a estudar o espiritismo, vamos dizer assim, um pouco mais de 20 anos, né? Então, assim, uma grande parte da minha vida eu fui de outras religiões, né? Não só da católica, mas de outras religiões. Eu fui numa busca, na verdade, né? Assim, de compreensão, né? Porque eu acho que eu buscava quando eu tinha uma busca, mas eu tinha assim muita incredulidade também dentro de mim, né? Muita cisma, muita incredulidade, muita assim não tinha essa compreensão, né? Da espiritualidade como o espiritismo traz para gente, como ele apresenta, né? O mundo espiritual, a nossa relação com o mundo espiritual, que nós somos um espírito, né? Que nós não somos um corpo. Então toda essa realidade, toda essa complexidade, né, que é a espiritualidade, que amplia tanto a nossa percepção, né, eu não encontrei nenhuma outra religião. Eu frequentei algumas religiões. Então, eu vejo assim que a Joana ela traz Cristo, né? Assim, ela apresenta o Cristo para nós de uma forma assim tão profunda, tão bonita, tão grandiosa, mas ao mesmo tempo ela coloca ele do nosso lado, né? Ele é grande, mas ele está do nosso lado, né? Assim, ela mostra a grandeza dele, a profundidade dele, a beleza dele, as conquistas dele, né? Tudo dele, ela mostra para a gente, mas ela coloca ele do lado da gente. E isso que eu acho bonito, isso que eu acho interessante, porque é assim, é assim que a gente consegue se aproximar dele um pouco mais, a gente consegue amá-lo, a gente consegue respeitá-lo, a gente consegue admirá-lo muito e a gente consegue assim ter essas pequenas percepções desse caminhar do lado dessa criatura tão gigante, né? Porque nós somos muito pequenos, né? Se o Chico diz que era um cisco, então o que nós somos? bem lembrado. É? Não é? Eu fico pensando, o que é menor do que um cisco? A ameba, né? Talvez. Então, a ameba, vamos lá, né? Então, assim, mas a Joana, ela consegue, é tão linda, é tão rico o jeito que ela coloca, porque ela põe a grandeza dele, mas ela nos coloca, assim, de uma forma que nós podemos acessá-lo, que nós estamos do lado dele se a gente quiser. E esse querer é esse, vamos dizer assim, assumir as nossas responsabilidades, deixar aquele vitimismo de lado, deixar aquelas lamentações, aquelas culpas de lado
e nós começarmos realmente a fazer uma caminhada digna de poder estar do lado dele. Uma caminhada que realmente a gente seja merecedor de se dizer que é um cristão. De dizer que a gente acompanha o Cristo, que a gente é um seguidor do Cristo. Né? Mas a gente precisa entender o nosso tamanho, mas assim, entender também que nós estamos numa nova chance da gente poder, assim, se reerguer, né? E poder fazer essa caminhada junto com ele, que é mais uma chance que a gente está tendo aqui. Essa nova experiência que todos nós estamos tendo de estar aqui. Então, eu fico deslumbrada com as colocações da Joana, porque realmente ela tem um dom assim de poder assim fazer esse encontro nosso com Jesus de uma maneira tão, mesmo a gente se sentindo tão pequeno, mas a gente assim se perceber que nós temos chance, nós temos possibilidades, que então ela nos incentiva, ela diz que a gente pode, ela diz que é um caminho árduo, que não é fácil, porque é complexo, porque é profundo, porque é gigante, porque né, não cabe na nossa cabeça, né, essa grandeza dele, né? Mas ela coloca de uma forma que a gente, se nós nos mexermos, nos movermos em direção a ele, nós vamos se aproximando pouco a pouco a gente vai se aproximando até a gente conseguir chegar na sombra. Muito bem, Marina. Isso Muito mesmo. bom. Alguém mais quer se manifestar por enquanto? Posso passar? Pode. Aí aqui, pessoal, eu trouxe uma carta de Cristo à humanidade, para nós encerrarmos, então, o conteúdo de hoje. E essa carta se chama Espelho da Alma. Amados filhos da terra, olhai para dentro. O maior território a ser explorado não está nas distâncias do mundo, mas nas profundezas do vosso próprio coração. O autoconhecimento que vos ofereço não é um exercício de isolamento ou de orgulho, mas o caminho da vossa real libertação. Para conhecerdes a vós mesmos, precisais primeiro compreender 3 grandes chaves que vos deixei. A chave do olhar limpo. A lâmpada do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Autoconhecimento começa ao limpares as lentes da tua mente. Reconhece as tuas sombras, os teus medos e os teus julgamentos, mas não te demore neles. Ilumina-os com a verdade, a chave do amor ao próximo. Tu não podes decifrar quem és se te isolares do teu irmão. No espelho do outro, as tuas reações revelam as tuas próprias feridas. Quando sentires raiva, impaciência ou orgulho diante do próximo, compreende que ali há um reflexo daquilo que ainda precisa ser curado em ti mesmo. A chave da videira. Eu sou a videira, vós as varas. A vossa verdadeira identidade não vem dos títulos do mundo, dos bens que possuís ou da aprovação alheia. Vós sois feitura divina. O autoconhecimento pleno nasce quando reconheceis a vossa dependência da fonte criadora. Separados do amor, definições de vós mesmos serão sempre incompletas. Buscai o silêncio do vosso quarto, orai em secreto. Ali onde ninguém te vê e onde as máscaras do mundo caem. Depara-te com quem tu és. Não tenhas medo da tua fragilidade, pois é na tua fraqueza
que o meu poder se aperfeiçoa. Eu não vim para que vos julgueis rigidamente, mas para que vos conheçais através do perdão. Quem muito se perdoa e compreende a própria humanidade, torna-se capaz de estender a mão e acolher a humanidade do outro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando caminhares na verdade sobre ti mesmo, sem ilusões, mas com imensa compaixão, estarás finalmente trilhando o meu caminho. Conhece-te, ama-te e serve. Com essa mensagem, acho que nós podemos concluir, né? O quanto ainda estamos adormecidos, anestesiados, distraídos, alienados do propósito real, né, da nossa existência, da proposta que ele nos traz, que é de fato um chamado à nossa alma, né? Eu achei essa carta muito bonita quando eu encontrei. Que Achei que fonte é ficaria. essa, Denilson? Então, ela é da Wikipédia. Ah, tá. Quando eu pesquisei, ela apareceu lá. Uhum. Não tinha uma outra assinatura, digamos, né? Uma outra fonte ali dentro Uhum. dela. Ela guarda muitas verdades muito profundas, né? Eu acho Muito que todo bonita, muito texto é bonita. muito profundo, muito Eu maravilhoso. também achei assim que tem muito a ver com o tema que nós estamos estudando hoje, né? É o Uhum. chamado de Jesus, né? Uhum. E aí encontrei essa imagem que também representou ele nos falando É. tudo isso, né? De uma forma amorosa, tranquila, aconselhadora, né? Ó, essa última frase, para mim, fechou aquele meu raciocínio, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Uhum, caminhares, na verdade, sobre ti mesmo, sem exatamente. ilusões, mas com imensa compaixão por si mesmo, estarás finalmente trilhando o meu caminho, né? Então, eu preciso ser como ele, né? Uhum, A chave é ser, né? É buscar ser, né? Como ele, ou seja, integrar-se também, né? O seu ânimo com a sua ânima, fazer essa integralidade, né? Maravilhoso essa carta. eu Assim, a gente achei sabe que não também. foi ele que escreveu, mas tem muita fala É, dele aqui e sim, muitas, foi todas as inspirado, com verdades que ele certeza. traz, muito inspirada em tudo que ele traz. É, Muito lindo. fala o tempo todo, né, do autoconhecimento Uhum. e da busca interior, que é E o o que Joana sempre desenvol- nos propõe. e o Quando desenvolvimento sentires de todas raiva, as impaciência e virtudes, né? orgulho diante do próximo, compreende que É, ali está um reflexo daquilo que ainda precisa ser curado em você. Olha que coisa linda, né? exatamente. Muito, muito, nos lembra muito a fala de Joana no decorrer do estudo, né? Uhum. Ela fala bastante dessa questão do autoconhecimento, ela fala bastante do olhar para si, olhar para dentro, ela fala bastante dessa questão aí do espelho, né? Que você espelha no outro aquilo que você ainda precisa melhorar. Uhum. Então, eu achei muito legal essa carta. Eu vou colocar ela para fechar o nosso tema. Mas tem mais Resumindo, um, é, só tem resumindo, mais um slide de gratidão, e aí nós podemos conversar. Camila, quer falar alguma coisa? Ai, que linda essa imagem. Gratidão. Sim, Falar assim, eu passei a apresentação toda anotando coisas aqui, né? A gente está Porque te ouvindo um pouco baixo, Camila. Põe o fone um pouco melhora se eu colocar o melhor. microfone Sim, aqui. uhum, sim, O bastante. microfone estava longe. Eu passei a apresentação copiando coisas, escrevendo pensamentos aqui, né? Porque, ao contrário da maioria de vocês, que tem 10 anos, 20 anos aí que conhece Joana, eu fui descobrir ontem que Joana tinha umas encarnações aí que
bem famosinhos, né? Então, assim, eu tô bem cruzinho ainda. Eu falei assim, gente, o que eu vou aprontar com esse grupo? Mas eu vou tentar aprender, né? E aí, na hora que eu tava bem folheando o livro, modo de dizer, né? Porque a gente tá com ele online aqui. Uma das primeiras coisas que eu passo o olho é a Joana falando, psicologia não explica Jesus. Aí eu já falo, pô, Joana, aí você me quebrou, né? Você me quebrou bonito, né? Mas aí, lendo a apresentação e refletindo, escutando as vozes da minha cabeça aqui, psicologia não explica Jesus, né? Ela ficou muito claro para mim que, e coisas que eu venho aprendendo do Espiritismo também, que o Jesus é um modelo, né? Onde a gente quer chegar evoluindo e aprendendo mais, né? E eu entendi que Joana fala nesse capítulo para você seguir esse modelo, se entender é uma parte de chegar a Jesus, né? Então eu falei, cara, eu não devo ter feito terapia suficiente nas minhas outras vidas. Acho que eu vou ficar devendo bastante, né? Porque aí eu entendi que Joana quis que a gente entendesse também que é complexo entender Jesus, e aqui eu tirei mais ou menos 3 níveis, assim, de o homem Jesus, vamos dizer assim, né? A gente vai ter o nível cristão de Jesus, que eu anotei aqui, que é a figura, o ensinamento, a palavra, né? É, toda essa figura que a gente conhece, né? Distorcida ou não, que a gente conhece. A gente vai ter o nível espírita dele também, e vai ser baseado aí na encarnação, na evolução do espírito, tendo ele como modelo, e o nível psicológico, né? Que aí fala da carta, a carta eu acho que foi muito enquanto que eu estava entendendo, que é o autoconhecimento, o equilíbrio emocional, que é super difícil, né? E essa Uhum. transformação moral que isso traz, né? Então foi basicamente o pedacinho de conhecimento que eu adquiri hoje. Obrigada. Legal. Que bom. E a gente aprende junto, viu, Camila? Ninguém sabe mais que ninguém, porque até mesmo cada dia que a gente estuda aqui, a gente comenta, nossa, como eu ainda tenho que aprender. Então, o tempo que nós estamos aqui não é só cronológico, não significa que a gente saiba mais ou menos. Verdade. Queria compartilhar com a Camila, as demais colegas já me viram compartilhar. Por um bom período, eu senti era vergonha. Primeiro, porque me achava muito inteligente. Depois, porque o orgulho me feria, né? Cada palavra trazia uma reflexão profunda. E como você falou, né? Às vezes a gente não fez muita. Murilo, tá meio longe o seu som. Tá mesmo. E às vezes a gente não fez muita terapia na outra existência, né? Hum. E aí a gente chega aqui, né? Com tudo para fazer. Então, bem-vindo ao time. Foi difícil, não foi fácil, mas persista, porque as emoções vão se ajustando, né, passo a passo. E aí você consegue estender a mão para Joana, e Joana, ela não deixa a sua mão vazia. Ela traz um conforto, um consolo, e como as meninas dizem, né, ela é danada, ela é sabida, ela explica como você vai fazer no final. Ela sempre traz uma forma de você fazer. E aí a gente vai ajustando, né? Então, assim, parabéns por vocês estarem aqui conosco, né? E hoje eu falo sem vergonha nenhuma de dizer que lá atrás, né, muito era de mecanismo de defesa, né? Então, a minha criança interior se sentia com medo de ficar longe, não conseguindo acompanhar. E hoje, devagarzinho, né, todas vocês foram nos amando, e Joana também veio nos amando, e juntos a gente fez uma grande roda de estudo, né, e a gente vai construindo o que a gente chama, às vezes, de uma psicoterapia de grupo, né, online,
online, né? Mas porque às vezes a gente não consegue, né? A gente é atravessado por esse amor que nos constrange, porque, como vocês disseram, não julga, né? Ele não julga a gente, ele acolhe. É. E eu acho que Jesus sempre enxergou a gente muitas encarnações na frente. Naquele momento a gente estava errando, mas ele olhava, né, enxergando a nossa melhor versão. Exato. Que isso foi Então, uma, uma bela lembrança que o Murilo trouxe de, de- Marina, só um pouquinho. Maria, podia parar de compartilhar, já acabou, né? tá, deixa eu parar aqui. Já. vai encerrar, né, a gravação. Essa fala do Murilo, né, que ele trouxe, foi bem oportuna, né, porque assim Jesus, ele acredita, nós não acreditamos em nós, mas Jesus acredita em nós. E ele sabe onde nós podemos chegar. Ele sabe cada um onde pode chegar. Porque quando ele fez o convite a Públio Lentulus, naquela versão do Emmanuel, ele convidou o Públio Lentulus para segui-lo, e o Públio Lentulus não quis naquele momento, né, deu um passo para trás, porque ele não acreditou que ele podia naquele momento, então ele falou que não, né? Mas Jesus já via o Emmanuel no Públio Lentulus. Ele já sabia do potencial e da capacidade. Então, da mesma forma, nós não temos essa dimensão, né, de poder entender isso ainda. Mas Jesus sabe onde cada um pode chegar, onde cada um pode atingir, o que cada um pode contribuir, o que cada um ainda pode realizar, né? Isso é muito verdadeiro. E o que eu queria falar com a Camila é que ela sinta-se bem confortável aqui, por conta que aqui nós aprendemos com a professora Joana de Ângeles, com a educadora, com a veneranda, com a irmã mais velha, mas nós também aprendemos em grupo, na troca, na fala de cada um, na reflexão que muitas vezes fica no final, nos feedbacks. Então, assim, é uma construção realmente, né? Aqui é uma família, e uma família que aqui a gente está, a gente faz as colocações daquilo que nosso coração vai trazendo, daquilo que a gente já estudou alguma coisa, daquilo que a gente já escutou de outros lugares. Então, aqui é uma construção de saber, né? Então, assim, é um, é um, é um conjunto de todo mundo colaborando, cada um falando quando pode, quando acha que dá para falar, quando bate no coração aquela vontade de falar. Então, é uma construção. E sejam muito bem-vindas, tá? Não fiquem assim se sentindo que vocês não sabem nada, porque nós não somos espíritos que fomos criados agora, nós somos espíritos milenares. E nós estamos recordando muito de muitas coisas que nós já ouvimos. Mas a questão não é só adquirir o conhecimento. A questão é que a gente precisa aprender agora a praticar aquilo que a gente conhece. Essa que é a nossa dificuldade de todos nós. Mas nós estamos juntos e nós vamos juntos nessa jornada. Muito bem. Isso aí. É isso, Marina. O que ficou para mim? O que ficou para você? De tudo que foi falado, né? Eu já tinha lido e aí a explicação sempre a gente consegue
A Joana fala, né? A Joana fala que a gente aprende por várias formas. Uma delas é a repetição. Então, eu li agora com a apresentação da Denilson, então aquilo vai sedimentando dentro da gente, né? E o que que fica para mim é uma lembrança, tá? Que eu também, como a Maria, já fiz esse exercício, já não fazia mais, né? Mas já não estava fazendo mais, mas eu vou ver se eu me lembro, né? E aí fica o convite para todos, né? Em qualquer circunstância da nossa vida, né? Como Jesus faria, ou como Jesus agiria. Isso fica para mim, tá? Então, esse é o grande recado para mim hoje. É isso. Denilce quer falar sobre o que fica para você, Camila, a Pamela, Oi, meninas fale e alguma menino. coisa. Vamos lá, querida. Falar de Jesus, eu me emociono bastante, porque Jesus, eu acho interessante quando a Joana fala como ele esteve, como ele se expressava. Ela usou muito o passado para limitar no tempo em que ele viveu, a forma como ele exemplificou o caminho que ele trouxe, o exemplo que ele viveu aqui. Ele foi a personificação do amor nessa terra. E ele era a célula do corpo de Cristo. E isso me deixa muito emocionada no sentido de aquilo era só uma fração. Tudo aquilo que foi expressado em pouco mais de 30 anos de vivência de encarnado, do corpo de Cristo na terra como Jesus, foi só uma pequeníssima fração da imensidão, da magnitude desse espírito que é o encarregado desse planeta. Quando a gente se dá conta disso, eu fico até um pouco fora de mim, assim, e imagino que os planos dele para nós são perfeitos. E isso basta. Então, tudo aquilo que a gente passa, ou que a gente já passou, ou que a gente vai passar, e que é difícil, deixa de ser tão duro, porque os planos dele são perfeitos. Isso. Isso mesmo. Maria, você perguntou, né, o que ficou para mim. Quando eu me deparei com esse tema, eu confesso que eu dei uma tremidinha. Sempre fico preocupada, claro, né? Quando a gente vai falar, a gente se preocupa. Eu falei, gente, que responsabilidade. Só que eu não vou falar o que ficou enquanto teoria, e aprendizado. Eu vou falar o que eu senti, sabe? Que desde o começo e até agora, nesse momento da apresentação, é um sentimento de muito amor, de muito acolhimento, sabe? Isso que nós Cuidado. falamos no decorrer é como se ele tivesse me abraçado, e é o que Marina disse, a gente não sabe da nossa capacidade, a gente fica com medo, mas ele está conosco, né? Uhum. Então, assim, foi um sentimento de muito amor, muita segurança, e realmente como se ele tivesse me abraçado e falado, vamos, né? Então, assim, realmente é uma responsabilidade, mas eu sou grata por ter recebido essa tarefa. E você E fez obrigada muito por vocês brilhante, terem me porque ouvido. ficou linda a sua apresentação. As imagens ficaram maravilhosas também. Obrigada. Olha, o que fica para mim, assim, reforçando, né, como a Edna já falou, estou falando, faço das suas palavras a minha, assim, que eu também às vezes me esqueço de fazer essa pergunta, e eu já fiz, eu sei que funciona, é maravilhoso, então, assim, por que que a gente se distrai tanto, né, e esquece, né? E aí, por isso, vem os sofrimentos. E aí, a Joana vem abrir o livro Desperte e Seja Feliz. Ela está fazendo uma proposta de felicidade. E ela abre com o tema Jesus, né? E assim, então, para mim, fica esse reforço e essa lembrança, assim, de que a gente tem que recorrer. E, né? Eu sinto isso, eu sinto esse Jesus. Para mim, Jesus é esse irmão mais velho. Eu tenho isso no meu coração. Esse irmão mais velho que cuida de mim todo dia. Ele já falou isso para mim. Eu cuido de você todo dia.
sabe? Então, assim, eu tenho para mim esse irmão mais velho que sabe mais que a gente e que a gente é igual o irmão mais velho mesmo. O que que o irmão mais velho faz que já deu certo? Então, como é que eu faço para seguir, para fazer igual ele faz, né? Então, assim, essa é confiar que ele sabe mais que a gente, porque já trilhou esse caminho há muito mais tempo do que a gente. E a gente confiar que esse jeito que ele propõe é o que dá certo, é o que traz a felicidade, né? Eu acho que assim, essa para mim fica esse reforço assim, confiar que isso que ele diz dá certo. Então assim, siga realmente os passos, faça as perguntas, como Jesus faria, né? Como meu irmão mais velho faria para sair dessa enrascada, ou para ser mais feliz, ou para, né? Fazer mais essa pergunta, assim, não nos afastarmos, porque assim, hoje a gente se distrai muito com muita coisa, nós estamos muito distraídos, né? Tudo nos distrai para a gente não buscar essa conexão, né? E essa conexão está dentro da gente, não está lá fora, não está na oração para alguém, para Deus lá fora, né? Aqui dentro, mas sabendo que você é acolhido por isso, né? Por essa instância superior, né? Confiar mais na nossa capacidade, sair daquele preguiçismo, daquela falsa humildade, ai que eu sou pequeno, ai que eu não sou pequeno coisa nenhuma, não, eu sou Deus, Deus plantou em mim a minha semente, né, divina, para eu me desenvolver, para eu ser. Jesus nunca falou, eu sou pequeno, eu sou humilde. Ele nunca falou, ele nunca precisou dizer assim, eu sou humilde. Ele era, simplesmente, né? Mas se sentindo grande, né? Eu acho que Jesus, ele era grande, ele se sentia grande, nunca se sentiu diminuído. Eu acho que esse também é um ensinamento. Mas as grandes religiões nos colocaram nesse lugar, sabe? De colocar a gente como, se você não for humilde, você não ama Deus, você tem que ser humilde. Não, eu não tenho que ser, isso não é humildade, né? Eu tenho que ser grande. Eu acho que o convite é você ser grande, é ser você mesmo, Jesus dizia isso, né? Você tem poder, você pode mudar o tempo, você pode, né? Ele dizia isso o tempo todo. Se você tem fé, né? Que é o acreditar, se você acredita que você é capaz, você vai lá e faz. E ele nos chamava a fazer isso o tempo todo, né? A ser forte, a ser grande, a crescer, a não ter medo, né? Da vida, das coisas, né? Mas eu vejo assim que ao longo as religiões nos trouxeram muito para esse lugar de nos tornar pequenos, sabe? Mas eu não vejo que Jesus nos colocou nesse lugar, não, em nenhum momento. Ok. Obrigada, gente. Ficou bom para todo mundo? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu falei um monte agora, todo mundo pode discordar, viu, gente? Isso é a minha opinião. Ah, ele está fazendo um recadinho aqui. Muito bom, vamos agradecer a presença de todos, a presença principalmente da Denilce, que preparou a aula, a presença de todos os nossos orientadores espirituais também, que com certeza nos acompanham nesse estudo, né? Agradecemos a todos. Eu vou parar a gravação, tá? E lembrando que a semana que vem nós temos mais um estudo, na quarta-feira, com o tema, qual que é o tema mesmo, Edna? Automutilação ou autolesão? Ou autolesão. Essa aula não será do livro, né? A gente pula uma semana, a gente entra com esse tema, mas É que do também é um programa tema. Qualifica. A gente faz um programa Qualifica a cada 2 meses, então a próxima semana não faremos essa aula da Joana, né? Mas teremos esse outro tema, tá? E todos estão convidados para esse horário. Um grande abraço a todos. Eu vou parar a gravação.